Obrigada por estarem aqui comigo. A gente está quase encerrando esse projeto e os últimos princípios são bem interessantes também. Ele complementa tudo aquilo que a gente já vem falando sobre ampliar a nossa perspectiva, a nossa mentalidade, o nosso autoconhecimento. E com isso a gente começar a tomar decisões mais conscientes, claro, né? Se apegando, fortalecendo a nossa espiritualidade. E aí eu queria agradecer todas que estão aqui e todo mundo que tem buscado manter o projeto ativo. Quando a gente tem uma interrupção, acaba que isso esfria um pouco. Mas a ideia é que é uma semente, né? Esse espaço aqui é uma semente para vocês, para que vocês possam buscar mais experiências acerca disso. Inclusive, na próxima semana, eu vou fazer o nosso último encontro, aí vou falar um pouquinho mais sobre o meu projeto de mentoria individual, que amplia outros pilares, não apenas o pilar do propósito e espiritualidade, que é o foco desse projeto, mas também amplia outros pilares super interessantes, que embarca, né, dentro daquilo que a gente já está falando. Hoje é o nosso sexto encontro, a gente vai falar sobre o princípio da causalidade, causa e efeito, e entender como que isso se manifesta na nossa vida e como que a gente pode construir uma transmutação mental daquilo que já está sendo construído ao longo dos outros encontros. O que diz o princípio da causalidade? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei da natureza, a lei do universo. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O que ele foca dentro desse objetivo? É entender que tudo está muito desenhado dentro da harmonia do universo. Nós falamos sobre o princípio da polaridade, sobre como a gente pode transmutar de um polo para o outro. Nós falamos sobre o princípio do ritmo, que foi a nosso último encontro. E nesse encontro a gente teve a experiência de olhar como nós podemos viver uma transmutação mental a partir da forma como nós pensamos. Ou seja, tudo na minha vida tem uma causa, né? A forma como eu penso vem de algum lugar. A forma como eu sinto vem de algum lugar. A forma de como eu estruturei a minha identidade, ela vem de algum lugar, porque existe uma causa e existe um efeito a partir desse entendimento. Então, é importante que a gente faça essas conexões com todos os outros princípios que já foram estudados. Então, só para recapitular rapidamente, o princípio do ritmo, ele diz que tudo tem um fluxo e refluxo. E ele nos mostra que nada é estático, né? Tudo está em movimento. E tudo que se movimenta tem um ritmo mais acelerado, um ritmo mais lento. E aí, portanto, a gente se depara com os ciclos naturais da vida. Como é que está a minha vida emocional? A minha saúde mental e espiritual? Como eu tenho cuidado desse ciclo do qual eu estou vivendo? Eu tenho consciência que é um ciclo que faz parte. Por isso que é importante a gente não resistir aos movimentos descendentes. Nós queremos sempre os ascendentes, aquilo que nos leva ao crescimento. Mas quando os que nos traz um momento de paralisação, a gente pode... Olá, Fabrícia, boa noite. Oi, boa noite. Estamos aqui iniciando uma pequena retrospectiva do último encontro. Então, quando a gente... Seja bem-vindo. Quando a gente se depara com tempos de pausa e tempos de descendentes, isso pode nos assustar um pouco. E aí a gente pode se apegar àquele momento, né? Que a gente se identifica com aquela fase. Nossa, eu estou numa fase onde tudo está me levando ao fracasso, à ansiedade, à impotência. E aí é perigoso quando eu não entendo que isso é um momento, é um movimento da minha vida, porque eu posso me apegar a essa fase e me identificar com ela. Realmente eu sou incapaz, realmente eu não tenho potencial para sair do que está acontecendo. Você esquece tudo que você construiu e acaba se apegando a essa ideia de que a fase que você está vivendo é quem você é. E não é. Ela faz parte de um ritmo, de um ciclo que você precisa aprender a gerenciar. Por isso que é importante a gente aprender a neutralizar a nossa mente quando a gente
está diante de situações desafiadoras. Entender que é um ciclo, ter essa consciência. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Boa noite, chegando agora. Oh, coisa boa, fique à vontade. Então, o princípio do ritmo, ele vem nos lembrar disso, que nós precisamos não ter atenção e não se identificar com aquela fase que a gente está vivendo, que ela vai passar. E ela faz parte dessa consciência. Quanto mais consciência eu tenho sobre isso, maior é a minha capacidade. Deixa eu desligar aqui. Maior é a minha capacidade de neutralizar os efeitos negativos sobre essa fase. E aí eu pergunto para vocês, né? Dentro daquilo que a gente estudou, do princípio, do ritmo, de que tudo tem um ciclo, de que as fases, elas fazem parte naturalmente da vida. As estações do ano, as fases da lua, o nosso crescimento, o nosso nascimento, crescimento, reprodução e morte. Sabendo disso, o que o princípio do ritmo, ele tem provocado na fase de vida atual de vocês? Vocês conseguem perceber que esse movimento cíclico da vida de vocês te ensina alguma coisa? Será se eu entendo por que eu estou passando por esse ciclo? Alguém gostaria de trazer algo que pudesse fazer essa conexão com o princípio do ritmo? Eu entendo que essa fase é um ciclo que está se repetindo porque eu ainda não aprendi isso, ou eu preciso aprender isso. Ou você está vendo os ciclos, mas não está conseguindo entender o que ele está querendo te ensinar. Alguém tem algum depoimento, algo legal que a gente pudesse abrir? Tranquilo? Não, mais ou menos. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Então, a gente tem, né, essas fases da vida que elas precisam ser identificadas. Estou começando a observar o que Deus quer que eu aprenda. Exatamente, isso é importante. É os ciclos que elas nos ensinam algo. Alguns ciclos eles vão se repetir, outros ciclos você vai notar que eles não vão se repetir porque de alguma forma você já absorveu aquele conhecimento. É o entendimento do princípio do ritmo, tá? Esse movimento cíclico da vida. Você sair de um polo de materialização, de um polo de apego ao material para um polo mais espiritual, mais um polo onde você busca transcender a sua própria vida, não se apegar às questões materiais. Para a gente sair de um polo para o outro, ele tem um ritmo. E esse ritmo é você que vai dando essa condução. Ora você vai ascender, vai ter grandes saltos, ora você vai descender e vai ter poucos saltos. Por exemplo, nessa minha jornada profissional, eu me deparei com muitas situações de inércia, me sentindo totalmente paralisada, como se eu tivesse com as mãos presas à minha realidade. E eu comecei a me questionar, meu Deus, o que é que tem nesse momento aqui da minha vida que eu preciso olhar e aprender? E uma das coisas que foi muito forte para mim ainda é o desacelerar e o me sentir merecedora de descansar. Porque eu venho de uma geração de mulheres que criaram filhos, criaram irmãos, trabalharam desde cedo. E tem sido muito desafiador. Minha mãe, hoje, ela ainda se culpa porque ela descansa, porque ela tira ali um cochilozinho no final do almoço. E essa culpa dela, ela se estende até mim. Inclusive, a gente vai falar sobre esse padrão que é transmitido pela nossa família. Então, isso para mim é muito forte, né? A questão de entender que eu precisava desacelerar para olhar para as coisas que estavam acontecendo. O que a minha vista começa a olhar quando eu desacelero? Isso aqui é um desafio que foi muito evidente para mim e que hoje eu ainda tenho que estar monitorando. Olha, isso aqui está parecendo muito parado, essa realidade. Meu Deus, por que ela está tão parada? O que eu preciso aprender sobre isso, né? Então, a gente tem o princípio do ritmo para nos conduzir. E aí, o princípio da causalidade, ela vem como uma chave que se fecha, ou seja, tudo tem um efeito, tudo tem uma causa, está tudo muito interligado. Esse princípio, ele vai dizer que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são resultados, eles vêm de algum lugar. Aquilo que você está vivendo, essa inércia, por exemplo, Luciana, por que você viveu nesse momento de se sentir paralisada? Eu preciso entender de onde que surgiu
muitas vezes, essa necessidade inconsciente, porque a psicanálise, ela fala, nós temos necessidades inconscientes que muitas vezes nós chegamos até ela, vivemos ela, mas não aceitamos. Embora a gente procurou por aquela realidade. Foi uma procura nossa inconsciente. Então, ela explica que tudo que acontece, a forma como nos sentimos, vem de alguma causa. A gente precisa aprender a identificar esses pontos para lidar melhor com os resultados e mudar a ação e, consequentemente, mudar o efeito, ou seja, causa e efeito. Então, o princípio da causalidade, que eu acabei lendo para vocês um pouquinho mais cedo, diz o quê? Que tudo que você vive hoje é um reflexo das suas escolhas. Aparentemente, escolhas sutis, simples do dia a dia. A forma como você se sente, a forma como você renova suas energias, ressignifica suas experiências, vem de uma estrutura anterior. Pequenas mudanças na sua rotina criam grandes transformações. Então, às vezes, uma dieta, você não faz só uma vez, você tem que fazer todo dia e ter uma dedicação diária para que aquilo gere um corpo que você deseja. Um conhecimento, uma graduação, você também vai precisar fazer ações minúsculas, pequenas, sutis, para que você possa viver a realidade dentro de um reconhecimento profissional, né? Ou acadêmico, melhor dizendo. Então, o segredo da forma como a gente vive é as nossas intencionalidades. A gente cria rituais conscientes e alinha esse ritual à nossa energia. Como eu começo o meu dia? É um ritual. Esse ritual, ele está alinhado positivamente à minha energia, a forma como eu quero passar o resto do meu dia, como é que eu desejo manifestar as minhas boas vibrações dentro do meu trabalho, dentro da minha família. Então, tudo é uma questão de intencionalidade. Quando a gente está no automático, a gente perde toda e qualquer noção de intenção. A gente está ali só no botãozinho, acorda, dorme, escova os dentes e toma banho, enfim. E aí a gente precisa dessa intencionalidade. E aí uma perguntinha para que vocês se conectem com uma realidade consciente. O que você escolhe fazer logo ao acordar que gera um efeito positivo? O que vocês geralmente fazem? Podem até escrever aqui se vocês quiserem. Que vocês não conseguem levantar sem fazer esse ritual, porque você sabe que ele é necessário para que o seu dia seja totalmente diferente. Um devocional, um café, uma coisa, uma oração. Isso é fundamental para o meu dia. Então, isso é uma rotina matinal sua que traz harmonia e equilíbrio para o seu dia. Você tem consciência de quais ações são fundamentais para que o seu dia seja um dia próspero, um dia positivo, um dia equilibrado? Talvez você faça diversas coisas, mas não tem noção do poder delas sobre a sua vida. Tomar um bom café. Entendi, um bom café, né? Agradecer pela vida, a prática da gratidão transforma. Então, é importante que a gente tenha essa clareza de que ações que você começa o seu dia que podem ser fundamentais para gerar um movimento positivo. Assim também como tem ações que desorganizam a nossa vida. Sabe aquilo que você começa o seu dia e começa a te trazer energias negativas? Você começa a se desorganizar. Uma coisa que eu observei em mim é que quando eu levanto já pegando no telefone, o meu nível de ansiedade já aumenta. Quando eu acordo, e aí eu pego o telefone. Hoje o nosso habitual, né, do ser humano, hoje acorda, já pega o telefone e já vai lá ver se tem alguma mensagem. Entra rapidamente, às vezes nem escova o dente, já está no Instagram. E eu observei que isso aí gerava minha ansiedade. O que vocês têm dentro da rotina de vocês que começa aí a desorganizar? Sim, Kelly, atividade física, eu também acho. Eu acho que todo mundo, um dia, eu tenho esperança. A atividade física, ela, no início do dia, ela é muito diferente quando você faz no final do dia. Infelizmente, nem todo mundo tem uma rotina que consiga fazer, né? Acordar às 5 horas da manhã. Mas é uma rotina que muda toda a qualidade do nosso dia. Começar o dia com atividade física. Uma coisa também que tira minha energia, tipo, se eu não
eu tenho que dar bom dia para as pessoas que são mais próximas. Dizer como eu me sinto é uma coisa que me ajuda a drenar o meu dia. Então, a nossa realidade consciente é justamente isso. É você sempre ter assim, na ponta da sua consciência o que você faz no dia a dia que garante que o seu dia seja mais equilibrado. Agradecer pelo dia, olhar. Uma coisa que renova a minha energia é eu olhar a lua, o sol, o entardecer, o anoitecer, o amanhecer. Eu acho que é uma coisa que reforça bastante essa positividade. E eu medito muito sobre a finitude da vida. Sabe quando você está ansiosa e acordou com aquela ansiedade? Eu começo a pensar, gente, eu só tenho hoje. A vida é finita. Ela não é infinita como a minha mente faz eu acreditar. Como é que eu faço para sair dessa prisão, né? Então, a gente precisa entender esses pontos que nos leva aí ou a um dia de qualidade próspero ou a um dia desorganizado. Então, você está sendo causa ou está sendo apenas efeito na sua vida? Está criando intencionalidade na realidade que você deseja viver ou está ali sendo levado pelas circunstâncias? Aí fica a pergunta para você. Por isso que é importante a gente reconhecer os efeitos diários da nossa rotina para as nossas escolhas. Tudo que eu começo o dia, eu vou terminar o dia. Se eu começo o dia reclamando, eu termino o dia reclamando. Se eu começo o dia orando, eu termino o dia orando. Se eu começo o dia ansioso, eu vou terminar o dia ansioso. É uma escolha diária. Qual é o papel que você assume? É um papel protagonista, de causa, ou é um papel de vitimista? O meu trabalho é muito chato. Tem pessoas chatas, cobranças e tal, enfim. Como é que eu me posiciono diante disso? Será que eu sou a pessoa que também alimenta esse sistema que eu tanto critico? Se eu critico a fofoca, a desavença, será que eu não tenho alguma postura que faz isso também crescer e aflorar? Então, eu tenho que olhar aí como é que o meu papel protagonista dentro da minha realidade. Não posso mudar o outro, mas eu posso mudar como eu me comporto em relação ao outro. E aí é importante a gente praticar a autoconsciência e a autorresponsabilidade, que é exatamente o que eu acabei de falar, né? A autorresponsabilidade de que o mundo é o que é e que eu tenho que fazer a minha parte, independentemente daquilo que está sendo vivido, daquilo que está sendo. Uhum. Luciana, agora pensando aqui que tu tá dizendo aí, não sei se a gente tende a querer que as pessoas ao nosso redor sejam como a gente é, né? Não sei se todo mundo, né, pensa da mesma forma. Uhum. E tipo assim, uma coisa que eu tô tentando aprender, né, a questão do dizer o não, que é uma coisa muito difícil para mim. E eu já percebi que quando eu dou o não, eu fico muito mal. Isso é Sim. uma coisa que me deixa com a energia bem para baixo, entendeu? Entendi. Esse ano eu tentei ver meus limites e tentar ter essa saúde mental. Eu sempre estou colocando isso com relação até ao meu trabalho mesmo. Mas, por Perfeito. exemplo, tem um evento no dia X. E agora eu já falei lá pro pessoal que eu não tô, né? Tô querendo ficar um pouco mais de fora, né? Porque Sim, tem pessoas para isso, entendeu? sim. Mas sabe quando a gente não consegue, tipo, a gente não consegue ficar na nossa e fica observando que aquilo, tal coisa não está sendo feita? A gente quer ir lá e quer fazer? Entendi. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Sim, tá, eu estou Aí entendendo. isso me deixa muito mal, entendeu? Entendi. É um Eu não sei auto. explicar para vocês. Eu sei, você sente que se posiciona dizendo que não vai participar, mas as coisas, como no seu ponto de vista parece parado, você vai lá, Não estão caminhando, estão eu vou paradas, lá e você vai lá e entendeu? faz, né? Isso, isso. Isso aí é uma autossabotagem, Kelly. Você estabelece o limite para você, você tenta respeitar, mas o ambiente que já está acostumado com a sua postura vai te incomodar. Então, é por isso que é difícil pessoas proativas desacelerar, porque ela mesmo que ela não queira, ela cria aquele ambiente para precisarem dela. É uma autossabotagem. Espera ainda, estou mostrando. Agora eu fico pensando assim, se eu trabalhar isso, se eu começar a dizer não, 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 se isso vai ser, teoricamente, eu acho que não vai ser positivo, entendeu? Entendi. Mas a questão não é só você dizer não. É você entender por que você precisa tanto dizer sim.
Qual é a sua dependência emocional sobre o ambiente? Por que a necessidade de controlar as coisas? Porque as pessoas elas estão sendo aquilo que você ensinou elas a ser. Se existe uma paralisação nesse ambiente, o outro sabe que alguém vai se mexer. E essa pessoa que vai se mexer, no caso, vai ser você, para fazer alguma coisa. Então, não é só dizer não. É algo que não é só fora, é dentro. Entendeu? Mesmo que se você estabelece um limite e dentro de você, você começa a observar, isso me incomoda, mas eu vou ficar na minha, isso me incomoda, mas eu não tenho poder sobre isso, você tem que mudar, não é quem está fora. O que está fora vai ser um reflexo daquilo que você se relaciona com você mesmo. E é desafiador, porque não é só dizer não, eu não vou, não. É você entender os porquês do seu sim. Por que mas eu fico muito incomodada, né? Por que ninguém tem atitude? A questão não é ninguém ter atitude, é você parar de ser tão proativa, no sentido de que, de alguma forma ou de outra, está te machucando. Porque a proatividade, ela não é ruim, ela é ótima, mas, às vezes, em excesso, ela nos machuca. Como qualquer coisa na vida, gente. Amor demais, no sentido, talvez, tóxico falando, não estou dizendo que amor demais é ruim, mas você pode amar de uma forma tão tóxica que aquilo é ruim. E amor não é ruim, amor é bom. Então, mais do que aprender a dizer não, Kelly, é entender por que você tem tantos sims dentro de você. Por que esses sims são tão ligados à sua necessidade de se sentir importante, por exemplo, nesse ambiente? Porque é uma autossabotagem, né? Eu tenho que me sentir tão importante que eu vou criar aqui um vácuo. Sabe aquela história do namorado? Peraí, eu vou fingir que vou terminar para ver se ela me ama mesmo. Aí você vai lá e briga com a namorada, e aí você se ausenta. É um jogo, é uma manipulação. Às vezes uma pessoa nos manipula e às vezes somos nós mesmos que nos manipulamos. Eu vou criar aqui a escassez para ele correr atrás de mim. Isso aqui é comum dos relacionamentos, né? Quem nunca se envolveu com alguém que quer criar uma escassez para que o outro corra atrás, para se sentir o quê? Grande, para se sentir importante. Então, às vezes, é isso. A autossabotagem, ela cria um vácuo para que você se sinta grande. Então, mais do que explorar os seus nãos, e nem se preocupe tanto em eu preciso dizer não, preciso dizer não, preciso dizer não. Nem se preocupe tanto com isso ainda. Procure entender os seus sim. O mais importante para que você destrave o não é entender por que você tem tanto sim dentro de você. O sim significa o quê? Se sentir respeitada, se sentir amado. O que é o sim para você dentro dessas situações? E aí isso vai conseguir. Quando você entender o que é o sim para você, pronto, o não ele vai surgir. E ele nunca vai deixar de doer, porque faz parte de quem você é. Só que você, por uma questão de saúde, vai aprender a dosar esse equilíbrio e vai dar esse limite para o outro. Quem dá o limite para o outro é a gente. Eu sempre digo assim: o outro só faz aquilo que você, de alguma forma, permitiu. Num relacionamento, né, numa decepção. Quer dizer que eu não vou confiar em ninguém. Não, mas você tem que assumir a sua parcela de que você depositou confiança. Isso aí cabe a você. Então quer dizer que o outro tem o direito de me enganar, de mentir, de omitir, de manipular? Não, mas a gente tem que arcar com a nossa parte. A causa e o efeito. A minha parte que foi dada dentro daquela relação. Então, é bem desafiador, viu, Kelly? Realmente é uma coisa. Mas é muito bacana você já estar se observando nesse sentido e já se propor a viver esse outro lado da moeda. E não se apegue tanto ao não, tá? Veja os seus sims. Anote o que é um sim para você. Por que eu me incomodo tanto das coisas estar paradas? Por que se tem gente que tá nem aí, ó, aquela pessoa ali nem se incomoda com as coisas, tá aqui eu me roendo por dentro para resolver, para ir lá fazer. E aí, por que eu me comporto dessa forma? Então, o segredo está nesse ponto. Mas você vai conseguir, porque eu também vivi muito isso, viu? Vai conseguir, vai dar certo. O acaso, ele não existe. Olha aí, né? Nada acontece sem uma causa, ou melhor, sem uma cadeia de causas. Aí eu vou dar um exemplo. Tem lá na montanha uma pedrinha. A pedrinha pega, desce de montanha abaixo e acerta o teto de uma cabana.
Ô, Jesus, isso foi um acaso, uma pedra desceu. Mas aí você vai olhar com mais cautela, mais consciência. Olha, a pedrinha estava na montanha, começou a chover muito forte, essa pedra se soltou da rocha. E a velocidade da água muito forte descendo montanha abaixo levou essa pedrinha, coitada, né? Isolada lá, sofrendo várias causas, uma cadeia de causas. E ela foi descendo e a água levou ela. Ela não queria ir, mas a água levou. Quando chega ali na parte de baixo da montanha, tem uma linda cabana. E ela não tem para onde escorrer. Ela tem que o quê? Acertar, mesmo contra a força da vontade dela, ela tem que acertar no teto. E basicamente é assim. Olha a quantidade de coisas que aconteceu: chuva, vento, força da água, que fez aquela pedra acertar o teto. Então não tem nada por acaso, né? Tudo vem de uma construção. E tudo gera um pequeno impacto na nossa vida, um grande, pequeno, um médio impacto. Então tudo está interligado e há sempre uma relação entre tudo o que vem antes e o que vem depois. Sabe o efeito dominó na nossa vida? Quando a gente vai brincar de dominó, a gente não levanta os dominós tudo em pezinho, um do lado do outro, né? Aí eu vou derrubar o primeiro, aí o primeiro vai derrubando o segundo, o terceiro, o quarto, e aí vai fazendo aquele efeito bem bonitinho dos dominó caindo. Quem nunca brincou, né, disso? A vida é assim também. Existe uma relação do que derruba esse dominó, que vem antes do primeiro do dominó e que vem depois. É apenas uma força em algum lugar derrubou o primeiro dominó e o primeiro dominó exerceu a força natural dele de derrubar os demais. Então, a nossa vida ela tem esse efeito. Ele tem esse efeito dominó. De que algo que nós vivemos hoje, a Kelly trouxe o depoimento dela, de onde que veio esse efeito dominó da atitude dela? De dizer, ter o travamento do não na vida dela. Em que momento da vida dela foi ensinado para ela que o não era bom e que ela acabou levando isso para o resto da vida dela? Precisa identificar. Né? E aí a reflexão é justamente essa. O que você carrega da sua história familiar? Eu sou assim, minha mãe me ensinou, eu sou assim, eu penso assim. O jeito que eu amo, o jeito que eu me trato vem da minha história familiar. Então, esses efeitos dominó, eles revelam as nossas posturas. Ela opera sobre nós, como vivemos, como estamos, e essa força da nossa realidade, da nossa vida aqui, teve uma força antes e vai ter uma força depois. A força antes, as nossas relações familiares. A força depois, os nossos filhos, né? Aquelas pessoas que a gente passar as nossas crenças. Então, por exemplo, aqui, na minha realidade, eu posso não acreditar em relacionamento amoroso, porque talvez na minha família não existe estrutura que acredite. Nenhum homem é digno. Não existe homem fiel. Então, eu projeto isso na minha realidade atual e lanço essa verdade para frente para meus filhos, meus netos, enfim. Ou, por exemplo, sucesso. Eu não alcanço sucesso, porque minha família diz que sucesso é aquela pessoa que tem que fazer coisas erradas. Sucesso tem uma origem antiética. E aí você está aqui à beira de ter sucesso na vida, mas em algum momento, o dominó passado, né, uma analogia, me disse que sucesso eu teria que fazer coisas erradas. Que sucesso é ruim. E aí eu não projeto essa realidade de sucesso para mim e eu ainda bloqueio essa mesma realidade para a minha geração futura, para os meus filhos. Então, a gente está falando aqui de heranças que são transferidas, né? O efeito dominó da vida. De onde que surgiu todo esse movimento que rege minha vida hoje? Surgiu de algum lugar. Vamos fazer um exercício bem bacana, que é voltado à raiz e ao efeito dominó na nossa vida. É uma meditaçãozinha. Vou pedir para vocês fecharem os olhos aí de onde vocês estão. Respirar profundamente. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Bem devagarzinho. Tenta fazer essa respiração. Mais uma vez. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Sinta o seu corpo. Sinta a sua mente desacelerar com o auxílio da respiração. Sinta a sua respiração fluir no inspirar e no expirar.
e volte a sua atenção para dentro de você. Agora você vai meditar um pouquinho sobre os padrões que você se deparou hoje na sua vida. Traga à sua mente um padrão que você tem se repetido. Fique à vontade, pode ser dentro das suas relações afetivas, dos seus relacionamentos amorosos, pode ser dentro do trabalho, pode ser dentro da ideia de empreender. O que tem se repetido na sua vida? Que ciclo é esse que parece que nunca se fecha? Dificuldades financeiras eternas, quem nunca tem, né? Todos nós acabamos nos lidando com esse ciclo de estar sempre preso a dívidas, a dificuldades de prosperar. Isso é um ciclo que está travado. Na maneira como você se enxerga, eu sempre me enxerguei pequena, eu sempre me enxerguei incapaz. Medite sobre esse ciclo. Nossa, nunca muda. Tudo que eu faço é sempre difícil. Por que nada fácil acontece para mim? Observe esses ciclos que você está vivendo e que estão se repetindo o tempo todo. Continue com os olhos fechados. Agora você vai olhar a origem desse ciclo. De onde é que veio isso? Leve sua atenção para a sua história familiar. Olhe aí seus parentes, suas mães, sua avó. Existe alguém que também vive esse mesmo ciclo que você está vivendo ou que você deseja sair? Alguém que te ensinou esse padrão, que você tinha que acreditar em algo voltado para esse ciclo? Eu dei um exemplo, por exemplo, de relacionamentos, de que sucesso é antiético, né? Que alcançar o sucesso é bloquear o meu comportamento moral e ético. Onde foi que você aprendeu isso? Que palavras você ouvia da sua mãe? Que gestos ou até que silêncio? Criança comportada tem que ser calada. Talvez eu não me comunico muito, ou então não digo muito não, digo muito sim, talvez por algo associado ao silêncio que eu ouvi, que eu não gostaria de ter ouvido, por exemplo. Você vai olhar para as suas relações familiares sem julgamento, só de onde que esse padrão está se repetindo aí, na sua mãe, na sua irmã mais velha, no seu irmão, seus tios, no seu pai, sem julgar, sem criticar, sem justificar. Nossa, eu sou igual a minha mãe, sou igual ao meu pai, tenho dificuldade de tomar decisão, a mãe demora demais a tomar decisão, eu sou igual. Entendem a proposta da atividade? Então é isso, medite sobre isso. Apenas perceba. Quando você identificar aonde está se repetindo esse padrão, ó, efeito dominó, o que veio antes de mim, o que está sendo projetado, qual é a força que está sendo jogada sobre a minha vida e que eu estou impulsionada a repetir para frente. Olha como isso é legal, né? Estou repetindo um padrão, seja na minha fala, no meu comportamento, no meu jeito de agir, nas minhas crenças da minha vida e da minha carreira. Identificou essa pessoa? Luciana, não identifiquei, não tem problema. Mas é importante, se você tiver identificado, você vai para o terceiro passo, perdão. Que é você escolher conscientemente uma nova semente. Você é fruto de uma árvore. Você pode dar novos frutos. Você deve dar novos frutos. Não pode, né? O que você vai fazer agora? Você pode, com amor e consciência, escolher o que você deseja manter e o que você não deseja. Esse comportamento aqui vem da minha mãe. Eu não quero mais ele na minha vida. Esse daqui vem do meu pai. Eu acho legal. Eu quero manter ele na minha vida. Escolha, nesse pequeno espaço de tempo que nós temos aqui, o que você quer deixar para trás. Aquilo que você não quer que o efeito dominó exerça sobre você e sobre o seu futuro. E aí você vai escolher aquilo que você quer deixar para trás, aquilo que você quer continuar. Te faz bem acreditar nisso? Ser essa pessoa que seus pais disseram que você é? Tá tudo certo. Te faz bem? Continue. Não te faz bem? Acolha isso. Escolha com amor e deixe isso para trás. Decida, eu não quero me comportar mais dessa forma. Eu não quero mais agir dessa forma. Eu acho que talvez os meus bloqueios de não conseguir dizer não venha de alguma forma de um parente, de uma família que me ensinou que o sim é amor e o não é indiferença. Só pequeno exemplo. Você ainda está de olhos fechados, e aí você vai repetir para você mesmo isso que eu vou falar.
Eu honro a história de onde eu vim, mas eu escolho criar uma nova realidade a partir da minha consciência. Eu sou a causa da vida que desejo viver. Olha que lindo, eu sou a causa da vida que eu desejo viver. O que eu aprendi, o que me ensinaram não foi por maldade, foi porque era algo que os meus antepassados aprenderam. Então, eu só o quê? Repliquei. Será se vale a pena replicar isso para os meus filhos, essa crença, essa forma de ser? Então, é importante que você viva isso, que você honre a sua história, mas você não precisa carregar determinadas coisas. Às vezes a gente tem travamentos na nossa vida porque a gente quer honrar a nossa família, vivendo a mesma coisa que ela viveu. Por exemplo, minha mãe é separada, né? Minha mãe teve 2 relacionamentos. E eu também me separei, olha. Por que eu me separei? Teve várias questões, mas eu também vivi a mesma jornada de separação dela. E ao me relacionar novamente, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou carregar nas minhas costas, eu declaro isso sempre, gente, que eu vou me separar novamente, eu vou me casar, um relacionamento de valor, e que eu vou me casar, eu mereço noivar, tudo bonitinho, noivar, casar, ter filho. Eu decidi que eu vou viver isso de novo. Eu sempre falo com meu namorado, eu não vou deixar o trauma da separação fazer eu deixar de viver algo que é tão importante para mim, que é a construção de uma família. Então, eu criei essa consciência e eu mesmo consegui buscar recursos para bloquear a minha família com questões amorosas, porque minha mãe é separada, porque ela, para ter relacionamento, é muito árduo, muito pesado. De onde que saiu essa crença, né? Não, relacionamentos saudáveis vai ter as suas imperfeições, mas não é difícil, não. Tá tudo certo. É como se estivesse convivendo com a própria família, com o irmão, com a mãe. Então é interessante que a gente identifique esses pontos. Agora eu quero que você respire novamente. Respire, inspire e respire. Segunda vez, você se conectou com a sua família, com seus padrões mentais. Você vai sentir os seus pés no chão, se balançando aí na cadeira. E aí você volta, abre os seus olhos, devagar, com clareza, volta ao nosso momento presente, para que você se conecte com sentimentos que essa meditação trouxe para você. Vocês podem fazer isso com mais calma em casa, em assistir de novo essa aula. E é muito bacana se ver no espelho de alguém que nós amamos e acolher isso não com julgamento, com crítica, mas entendendo que você pode escolher novas sementes para viver sua vida. A neurociências, ela também fala uma coisa muito bacana sobre o princípio da causalidade, que é a neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele se molda a partir das nossas experiências repetitivas. Quanto mais a gente vive a mesma experiência, quanto mais eu me mergulho sobre o trauma da não crença de que relacionamento saudável existe, mais aquilo vai se fixando no meu inconsciente, mais realidades sobre aquilo eu vou vivendo de modo automático. Perdão. Pensamentos repetitivos se transformam em trilhas neurais automáticas. Se não houver consciência, o padrão continua a se repetir. Não é fácil sair desses padrões, mas é possível destravar. O nosso cérebro primitivo, ele age com base em experiências passadas. As nossas experiências de alegria, de dor, de sofrimento, são as primeiras experiências da nossa vida, são registradas na nossa memória. Sempre quando a gente vai viver uma experiência semelhante, a gente acessa a nossa memória. A gente chama memória implícita, que está armazenada aqui no nosso... Aliás, em várias regiões do cérebro, mas principalmente na região pré-frontal, onde a gente tem aí a memória afetiva daquilo que foi bom ou daquilo que não foi tão bom assim. Então, tudo tem uma causa, né? A forma como eu me relaciono vem de um efeito dominó dentro da minha realidade. E não é apenas uma questão emocional, mas é uma questão biológica também. O nosso corpo, ele responde a isso. Quanto mais eu vivo a mesma experiência, mais ela vai se validando. Às vezes eu procuro experiências de decepção com frequência porque eu estou programado nessa experiência.
Eu, por exemplo, construir uma experiência de casamento feliz é uma coisa que eu preciso alimentar a todo custo. Ou, às vezes eu posso procurar na minha família e não encontrar essa experiência. Eu vou ter que procurar outros modelos de famílias que têm essa estrutura para que eu possa fortalecer a minha crença. Às vezes eu não vou encontrar na minha família, eu tenho que procurar fora e me espelhar positivamente naquilo, para que aquilo se materialize na minha vida, na minha família, e eu consiga viver aquilo que eu desejo. O que a Bíblia nos ensina sobre o princípio da causalidade? Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Tudo que a gente escolhe pensar, sentir ou fazer é uma semente que inevitavelmente vai gerar frutos. Como eu determino as minhas escolhas, como eu estabeleço os padrões de qual eu vou viver. Provérbios 26:2. Como o pássaro no seu vaquear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Nada chega até nós por acaso. Existe sempre uma origem, um porquê. Às vezes, um travamento da nossa vida vem de uma estrutura familiar que alimentou esse travamento na sua vida. E uma escolha de que isso não vai ser levado para frente, eu não vou ensinar os meus filhos a pensar desse jeito. Eu vou destravar a mentalidade de dinheiro para a minha família, por exemplo, de relacionamento, de trabalhar com o que gosta, isso não existe, isso é para pessoas ricas. Mas por que não? Por que eu não sou de besta, não posso trabalhar com aquilo que enche o meu coração, que dá propósito à minha vida? Isso é uma crença, você pode destravar na sua vida e permitir com que gerações futuras que venham após você também destravem. Êxodo 25. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Padrões familiares, causas que não são curadas, se repetem como consequência nas gerações seguintes, até que alguém desperte. E olha que legal, vocês estão tendo aqui uma oportunidade de despertar, de crescer, de mudar a forma como vocês enxergam a própria existência humana de vocês dentro do contexto familiar. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua mãe, olhe para os seus primos, veja como isso é nítido. Quando você observa a sua família, você vê nitidamente os padrões se repetindo. A transformação começa quando você se torna consciente da causa invisível por trás dos efeitos visíveis. Existe uma causa que está escondida, né? A sombra está escondida em algum lugar. Mas os efeitos, com certeza, são visíveis. Mesmo que você não queira, ele está lá, sendo bem pontuado. E a escolha plantar novas sementes. E aí a perguntinha para vocês. Que novas sementes você escolhe plantar a partir da consciência que você tem hoje? Para mim, a minha família sempre me impulsionou a trabalhar e ganhar dinheiro. Cara, não faz mais sentido para mim esse ritmo. Eu quero desacelerar. Será que eu vou deixar de ser importante porque eu não estou trabalhando dentro dessa busca por status social, por aquisições materiais? De onde veio esse interesse, esse apego, né? E aí você precisa focar nisso, justamente para entender essa compreensão de carga genética transmitida de um familiar, dos seus pais para você. Um exercício bem rapidinho para vocês pensarem sobre ritual de conexão e propósito na vida e na carreira de vocês. Vocês podem, por exemplo, colocar sobre aí a construção mental de vocês um objetivo principal, né? Tipo, ganhar mais autoconfiança, por exemplo, a Kelly colocou a prática de dizer um não, ter mais tempo para você, trabalhar com aquilo que você gosta. Você pode colocar isso aqui no centro da sua construção mental como objetivo. E aí você pode dividir essa bolinha em 4 quadrantes. Pensa comigo. No primeiro quadrante, você vai se perguntar quais são as ações que me impulsionam ao crescimento. Que, inclusive, no workbook digital vai ter lá para vocês fazerem essa atividade. Dentro daquilo que eu coloquei no centro, o que me faz crescer? Ações, rotina, dia a dia. O que eu faço aqui que me faz crescer? Aí você bota nesse primeiro quadrante. Pode fazer esse exercício com calma. Ou escrever aí, né? No segundo quadrante, você vai colocar o quê?
ações que me mantêm no mesmo lugar. O que é que eu faço que não muda nada? Às vezes eu acho que fazendo isso aqui vai alcançar esse meu objetivo principal, trabalhar com o que eu gosto. Sei lá, uma faculdade, por exemplo, ou determinados networks profissionais, isso aqui não faz diferença nenhuma na minha vida. Então, é importante que você coloque no outro quadrante. Ações que drenam a minha energia. Disso aqui, a Kelly falou sobre drenar energia, né? O que drena a minha energia dentro desse objetivo? Não ter ambição de buscar sempre estar estudando. É uma coisa que, se eu não buscar um estudo, uma clareza, eu sempre acho que estou com energia baixa. Determinadas pessoas, determinados ambientes, para alcançar esse objetivo do centro, tira a minha energia. E no quarto quadrante, ações que eu preciso começar a fazer. O que eu posso fazer hoje que vai mudar todo o meu sentido da minha vida, daquilo que eu quero alcançar com esse objetivo principal? Então, você tem 4 quadrantes de ações, de rotinas, de comportamentos que você pode começar a deixar de fazer ou começar a fazer. Por isso que é importante você estabelecer práticas que renovam a sua energia, que eu falei no início da nossa sessão. O que você faz bem durante o dia, no início do dia, que renova a sua energia? Você pode pensar em algumas práticas, como meditar, orar, visualizar os seus objetivos. Eu preciso visualizar meus objetivos todo dia de manhã, porque eu não tenho força, né? Um alongamento, uma respiração, uma caminhada, um exercício físico, uma leitura. Leitura, gente, renova as minhas esperanças, a minha fé. Eu me sinto muito energizada positivamente. Visualizar as minhas metas, os meus sentimentos positivos, a gratidão, escrever. Escrever, para mim, é maravilhoso. Gerar afirmações poderosas. Hoje o meu dia vai ser próspero. Hoje eu vou encontrar paz e prosperidade. Hoje Deus vai me colocar no centro da vontade dele. Então, são afirmações poderosíssimas para mudar os nossos sentimentos, a nossa conexão logo no início do dia. E aí, dentro desse objetivo, desse exercício que a gente acabou fazendo de forma mental, mas você pode escrever no seu caderninho aí, no workbook, e colocar de forma bem consciente essas ações, você vai se perguntar quais são as ações do seu dia que se aproximam dos seus objetivos. Isso aqui me aproxima ou me afasta? Esse hábito me aproxima ou me afasta? Essa interação com essa pessoa me aproxima ou me afasta do meu objetivo? É bom ter essa clareza. O que eu faço que não contribui com a minha evolução? O que eu faço que não faz diferença nenhuma no meu dia a dia, mas eu acabo dedicando muito tempo para isso? E como é que eu posso substituir um hábito improdutivo por uma prática alinhada? Ou seja, ter consciência das práticas que são positivas para o seu bem-estar e a sua qualidade de vida no seu dia, na sua rotina, muitas vezes significa dizer que você faz. Então, para substituir um hábito, só outro. Não existe como você substituir um hábito e deixar dentro dele um vácuo. Não, eu não vou mais fazer, sei lá, não vou mais ficar na internet. Aí você não constrói uma nova prática. Para que dê certo a eliminação desse hábito, ficar na internet após o almoço, por exemplo. Gente, eu passo horas, depois do almoço, tá lá eu na internet, eu não vejo o tempo passar. É um exemplo. Cara, o que eu faço para mudar esse hábito? Aí eu vou colocar um livro aqui na cabeceira. Toda vida que eu olhar, eu vou me lembrar do meu propósito, ler mais. Algum dia você vai olhar para ele, achar ele bonito, vai abrir, nem vai ligar. Mas ele sempre vai estar ali como um lembrete de um novo hábito que você precisa adquirir. Um certo dia você abre, lê uma página, no outro dia você lê 2, no outro dia você lê 3, e aí você já acostumou o seu cérebro a, após o almoço, não entrar no celular e sim acessar uma ótima leitura. Olha que legal, né? Eu não posso eliminar um hábito ruim, eu tenho que substituir ele por outro. Aí funciona. Se você deseja um futuro diferente, comece escolhendo melhor o seu presente. Essa é a minha mensagem final do nosso encontro. Lembrando que o princípio da causalidade, ele é uma reflexão que tudo que a gente está vivendo vem de escolhas e ações que nós vivemos em algum momento. E que os pequenos hábitos diários vão criar, sim, uma força positiva ou negativa naquilo que você decide viver.
Meninas, cuidado com seus pensamentos, com as suas emoções, cuidado com aquilo que vocês estão construindo hoje, tá bom? Obrigada. Esse princípio é muito interessante. Eu quero que vocês meditem na semana sobre eles. E eu fico feliz por a gente estar no nosso encontro aqui, quase fechando o projeto, mais feliz com a participação de vocês. Dúvidas, perguntas? Deu para fazer a meditação? Foi tranquilo? Não, Kelly, obrigada. O tempo passa. Bom aprendizado. Que bom, amiga. Que bom, Kelly. Anota, Kelly. É importante anotar, tá certo? Eu pensei muito aqui com relação aos pais, assim, ao pai, à mãe, elencando algumas ações, realmente faz sentido? Faça isso. Eu sei, gente, que o tempo é muito pequeno, não dá para fazer todas as meditações num tempo legal, mas eu fico muito feliz porque aqui é para introduzir vocês no assunto e fazer vocês buscarem mais conhecimento, tá bom? Obrigada, Kelly. Olha, Ivone, que bom, fico feliz. Menina, obrigada. Próxima semana vai ser a nossa última aula, sessão. E eu já estou aqui querendo mais tempo para passar tipo umas 3 horas com vocês. Obrigada, viu? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, porque essa gripe aqui ela é fortezinha. Fiquem bem. Tchau, menino. Tchau, Fabrício. Tchau, Kelly, Ivone. Tchau, Kelly. Um beijo. Tchau, Lu, beijo. Fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe cada um.